Os nossos corações estão alegres e felizes de estarmos reunidos hoje em nome de Jesus, o Senhor nosso, aquele que veio ao mundo como um raio de luz para nos iluminar a vida, para dar sentido à nossa existência e nos resgatar das trevas para o reino da luz. Nós estamos reunidos hoje em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. E queremos pedir a Ele e ao Espírito que está sobre nós, que abençoe profundamente esta Assembleia. Os dias são incertos e nos ronda o inimigo em todos os lugares, trazendo para este mundo as tragédias, as pestilências, os transtornos, e nós precisamos que Ele nos ajude, nos proteja, nos guarde de todos esses males. Nós queremos pedir, antes de iniciarmos a palavra, ao nosso Deus, que o seu poder esteja sobre nós para nos abençoar, para edificar o nosso espírito, para restaurar as nossas forças, a nossa alegria, o nosso ânimo, que tenhamos disposição para seguir em luta, na confiança de que o reino está perto de chegar. Nós escolhemos um texto de Efésios, eu peço aos irmãos para abrirem as suas escrituras, capítulo 5, a partir do versículo 22. Nós vivemos num tempo um tanto esquisito, um espírito de modernidade está sobre o mundo e com ele criou-se a ideia de que as pessoas são livres para fazer o que bem entenderem. E Deus dá a mesma liberdade ao mundo para que as coisas sejam feitas conforme eles quiserem. Já na época de Paulo, ele dizia que há um ministério operando, uma operação em curso. Aqui ele chamou operação do erro. Os homens seriam livres para escolher os seus caminhos. As almas seriam separadas, o joio do trigo, os bodes das ovelhas. Passaram-se 2000 anos e essa operação, ela se agiganta no mundo e nós estamos vendo coisas esquisitas, estranhas, que os nossos avós, os nossos pais, eles repudiavam. Os valores foram mudados, os conceitos. E os homens se sentiram livres para andar conforme as concupiscências dos seus corações. Mas nós somos o povo de Deus. E se somos o povo de Deus, nós temos um compromisso com Deus. Nós não temos que ter compromisso com o mundo. A modernidade não deve ser objeto da nossa preocupação. Não é preciso ser muito estudado para perceber que as coisas são manipuladas. A modernidade, ela foi criada para que o homem possa se sentir livre para consumir e viver os seus prazeres. Tudo bem. Mas se nós somos o povo de Deus, nós temos um compromisso com Deus. Isso significa que nós precisamos conhecer as Sagradas Escrituras, para que elas sejam a diretriz da nossa vida. Você não pode andar num mundo tão perigoso como é esse que nós estamos hoje vivendo, aonde Satanás é o príncipe do mundo, aonde todos os sistemas da vida estão influenciados
poderosamente por esse espírito destrutivo, sem você ter uma diretriz, um guia para dizer para você o que é certo e o que é errado. Em termos de família, o mundo está perdido. Na maioria dos países do Ocidente já se criou uma ideia de que as famílias são coisas relativas ao desejo de cada indivíduo. Evidente, se você der liberdade ao homem para fazer o que ele quer, você vai ver uma grande confusão. É o que nós estamos assistindo. E nós, quando falamos de família, quando nós falamos de papel de homem, papel de mulher, casamento, pais, filhos, nós estamos apontando no ponto de vista de Deus. Eu gosto sempre de enfatizar, não se trata de um Deus de igreja, dessa ou daquela instituição, mas o Deus Altíssimo. O Pai das luzes, aquele que criou todas as coisas, o grande universo que está diante de nós. Aquele que é espírito, que não é homem. Aquele que existe de toda a eternidade. Não foi criado por ninguém, por isso ele é Deus dos deuses, está acima de todos os deuses. E este mesmo Pai, ele tem se revelado ao longo da história de uma nação que ele chamou de povo, meu povo, para que nós fôssemos anunciadores dessas diretrizes, dessas regras. De maneira que nós soubéssemos o que é certo e o que é errado. Por quê? Porque quando nós cometemos o erro, quando nós transgredimos as leis naturais, que são as leis de Deus, nós estamos atraindo para nós a tragédia. Consequências graves que se apresentam já nessa vida e depois que nós deixarmos a vida física. Com certeza a nossa alma vai colher os frutos daquilo que fez, ou que deixou de fazer. Uma das características da modernidade é o homem pensar que ele tem direitos. E nós vemos todo dia na televisão as pessoas procurando os seus direitos. E o governo informando para as pessoas que elas têm um monte de direitos. Direitos de tudo. Mas nós não vemos falar sequer de um dever. Dever é aquilo que você tem para fazer em relação à sociedade onde você vive. Por que não se fala sobre os deveres dos homens, do cidadão, das responsabilidades das pessoas? Porque isso vai contra a sua liberdade. Os deveres vão contra a liberdade que o homem pensa ter. E o homem, se sentindo livre, ele gasta e consome aquilo que o mundo produz. Vivemos numa sociedade consumista, profundamente enferma, que tem necessidade de produzir cada vez mais e consumir cada vez mais, para dar mais emprego, num moto contínuo que não tem fim. Tem fim, claro. Vai ter um fim triste. Mas nós que somos o povo de Deus, não temos que incorrer nos pecados do mundo. E não devemos nos enlamear com as coisas do mundo, porque nós somos separados por Deus. Nós somos almas eternas, fomos separados por Deus há muito tempo para sermos sementes de uma geração nova de homens e de mulheres. Então eu preciso saber o que é ser homem, segundo o ponto de vista das Escrituras Sagradas. Não é livro de igreja, não. Isso aqui é a mensagem do Deus da eternidade, das estrelas, para esta humanidade. Não é só para o povo dele, não, mas é para toda esta humanidade. Para que essa humanidade saiba o que é que este Deus deseja dela. O Criador deste planeta e que sustenta todo o sistema que nos dá a vida. Irmãos, quando a gente vê essas naves que vão lá no espaço e tal, desce lá em Marte, tira umas fotografias por lá, aquilo é só pedra. Não tem nem sinal. Nem uma gotinha d'água não tem. Aqui nós temos água em abundância. Uma natureza riquíssima. Se nós formos ali no jardim agora, abrir a grama ali com uma lente de aumento, nós vamos ver inúmeros seres vivendo ali de várias espécies. Neste lugar, em particular, ele criou todo este ambiente maravilhoso de vida.
E nós presidimos essa vida. Nós somos os seres inteligentes da criação. Este Deus quer alguma coisa de nós. E a sua mensagem está escrita aqui. Eu preciso conhecer as Escrituras. Quando nós falamos de casamento, por exemplo, nós precisamos de ver um casamento segundo o ponto de vista das Escrituras e não do mundo. O mundo quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer casar homem com homem, mulher com mulher, 2 homens com uma mulher, 2 mulheres com um homem. É isso que o pessoal quer. Deixa o mundo fazer o que eles quiserem. São livres. Nós só temos a dizer o seguinte: existem regras. As regras estão sendo quebradas. E qualquer regra da natureza, quando é quebrada, tem uma consequência. Você não precisa ser religioso para saber disso. Basta ter inteligência, saber somar 2 e 2. Você vai ver que dá 4. Quebrou as regras, tem consequência perante o Criador. O apóstolo Paulo, aqui na sua carta aos Efésios, à igreja de Éfeso, é claro que a carta foi escrita para aquele tempo, mas ela traz fundamentos eternos, importantíssimos para nós saber o que é uma coisa e outra. Ele fala aqui sobre casamento, no capítulo 5, a partir do versículo 22. E ele começa dizendo: vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor. Vivemos num tempo em que as mulheres, hoje, querem tomar o lugar dos homens. As mulheres têm o mesmo direito dos homens, mas têm funções que são diferentes. Preste atenção, nas casas em que as mulheres tomam o lugar dos homens, há um transtorno na vida familiar, na vida dos filhos. Por quê? Porque a regra está invertida. Dizem que o apóstolo Paulo era um sujeito machão. Que o que ele diz não tem fundamento. Ele não gostava das mulheres e tal, coisa. O problema está que esta orientação, ela está em toda a Escritura. Não é o apóstolo Paulo. Quando Deus criou o universo, as almas e o sistema de Deus, Ele criou assim. A mulher deve se sujeitar ao seu marido. Mas, pastor, tem uns maridos que não dá. Tem uns maridos que não há quem aguente. Por quê? Porque eles não conhecem as Escrituras Sagradas. Senão eles saberiam qual é o papel que eles têm. No nosso ponto de vista, irmãos, a família é constituída entre um homem e uma mulher, segundo o modelo divino. Existe uma hierarquia, papel para o homem desempenhar e papel para a mulher desempenhar. Se você quiser inverter isso, faça, vai dar problema. Que se reflete nos filhos, que se reflete no futuro da família, no futuro dos filhos, porque você está quebrando as regras de Deus. Pastor, mas todo mundo vai na contramão, todo mundo está fazendo outra coisa. Deixa o mundo se enterrar no pecado. Nós precisamos saber o que Deus quer de nós. É claro o papel da mulher e do homem. O homem tem que ser um homem digno. O marido precisa ser um homem que conhece a palavra de Deus, que anda nos caminhos de Deus, honesto, trabalhador, sincero, humilde, sujeito à igreja, sujeito ao Cristo, para que ele possa cumprir o papel de marido e a sua esposa possa se sujeitar a ele. Quando a gente fala de sujeição, irmãos, não é atitude de mando. O marido fala o que quer, faz o que quer com a mulher, não é nada disso. No ponto de vista de Deus, sujeição não é isso não. O marido, versículo 23, é a cabeça da mulher. Como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Que corpo? O corpo da igreja. O apóstolo desenvolve aqui um pensamento muito claro, em que ele compara o papel do marido em relação à mulher ao papel de Cristo em relação à igreja. Preste atenção nisso, porque isso é grave. Principalmente os maridos que estão aqui escutando a palavra, que estão recebendo a palavra em outros lugares. É muito mais grave o papel do homem do que da mulher em relação
ao casamento e a Deus. E o casamento é uma lei natural. É uma lei natural, é o primeiro mandamento das Escrituras Sagradas. Os 10 mandamentos foram revelados só milhares de anos depois. O primeiro é o casamento. É lei natural. É lei da criação. Quando nós comparamos o papel do marido em relação à mulher, no mesmo sentido de responsabilidade, de amor, dedicação, sacrifício que Cristo fez pela igreja. E nós não estamos falando de instituição, irmãos. Igreja quer dizer comunidade, quer dizer assembleia, reunião de irmãos. Não quer dizer essa ou aquela instituição, não. O sacrifício que ele fez por nós. A responsabilidade do homem cresce muito. O homem é para estar de joelho toda semana na igreja, querendo aprender. Por quê? Porque ele é cabeça da sua mulher, é cabeça da sua casa, ele tem responsabilidade sobre ela. Preste atenção no versículo 23, sendo ele, o marido, ou o Cristo, o salvador do corpo, ou da mulher. Isso é grave. Será que o pastor está entendendo errado a Escritura? Vamos ver mais. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos vossos maridos. Aí entra a responsabilidade do marido. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O pastor está lendo torto? Não está lendo torto, está escrito exatamente isso. Quer mais? Para quê? Para santificar a mulher, para purificar a mulher, como se fosse uma lavagem de água pela palavra. Quer dizer, o homem não vai agir em relação à mulher segundo o que ele pensa, segundo o que ele acha. É segundo a palavra de Deus. Irmãos, imagina um homem que tem por uma mulher o mesmo sentimento que Jesus teve por nós, pela igreja. Esse homem é maravilhoso. Por quê? Porque esse homem só quer o bem. Esse homem faz sacrifícios por essa mulher. Esse homem está à disposição dessa mulher todos os dias, a todo instante, para servi-la, para purificá-la, para promover junto dela o processo de santificação. De maneira que seja uma igreja gloriosa, uma mulher gloriosa, sem mácula, versículo 27, nem ruga, nem distorção, nem coisas tortas, mas uma mulher santa e irrepreensível. Olha o papel do marido. Viu aí, marido? Viu aí a tua responsabilidade? Prestou atenção? Fica aí olhando para o céu, esperando a morte chegar para você, ver o que vai acontecer. Assim que a morte chegar, você vai acordar e, cadê a sua responsabilidade? Sabe o que acontece aqui? Eu não tive tempo. Você não teve tempo para sua mulher? Acha que o Senhor não vai cobrar a responsabilidade sua? Com essas coisas escritas aqui na Escritura Sagrada? Vai cobrar. Verso 28. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Por quê? Porque é um corpo só. Irmãos, quando a gente vai lá no Gênesis, lá na criação do homem e da mulher, nós vemos lá que um nasceu do outro. Ou não? Deus criou a mulher igual ele criou o homem? Não, não está escrito lá. Deus criou a mulher do homem. Por isso eles são um corpo só. O casamento não é simplesmente uma união de um homem e de uma mulher para viver a sexualidade, para se divertir, para passear. Irmãos, é uma união de almas que se completam. Por isso que o homem que ama sua mulher ama a si mesmo, porque ela é uma parte dele. Irmãos, homens, maridos, quando nós fazemos mal às nossas mulheres, nós estamos fazendo mal a nós mesmos.
Quando nós maltratamos as nossas mulheres, nós estamos maltratando a nós mesmos. Isso é muito grave. Nunca ninguém odiou sua própria carne, versículo 29, antes a alimenta e a sustenta, como o Senhor a igreja. É esse o papel. Não é esse o papel do marido diante da mulher? O mesmo papel que Jesus tem diante da igreja. Mulheres, amém. Se você encontrar um homem que cuida de você como Cristo cuidou da igreja, amém. Se sujeita a ele. Ele vai te encher de bênçãos. Que homem que você quer? Quer um homem que sirva você, que cuide de você, que faça você feliz, cuja preocupação principal dele é fazer você feliz, você alegre, você contente. Pois é esse o homem de que fala as Escrituras. É esse o homem a quem você vai se sujeitar. Não vai se sujeitar a um déspota, não vai se sujeitar a um bêbado, não vai se sujeitar a um homem prostituído, um homem desonesto. Deus não quer que você se sujeite a esse tipo de homem. Mas este homem que tem a sua vida fundamentada na palavra de Deus. Esse é o verdadeiro homem. Esse é o verdadeiro marido de que fala as Escrituras Sagradas. Irmãos, nós somos abençoados se encontrarmos uma boa esposa. Eu queria poder ter tempo para citar todas as passagens. Vou resumir tudo numa coisa. Homem, quando você encontra uma boa esposa, você recebeu um favor de Deus. Sabe o que é isso? Um favor de Deus você recebeu. A mulher não é empregada sua, não. É um favor de Deus, é uma bênção de Deus que entrou na tua vida. Porque você, sem a tua mulher, você não é nada. Você está incompleto. Esse conceito, irmãos, está por toda a Escritura. Nós cremos na eternidade da alma. E por isso me parece muito claro e muito lógico que cada homem tenha a sua mulher. Interessante que no Gênesis não diz que o homem se una a uma mulher. Não é? A uma pode ser uma qualquer. No Gênesis está escrito que o homem deixará a sua família e se unirá à sua mulher. Por isso, quando você encontra a sua mulher, você encontrou a sua metade. Assim devem os maridos, versículo 28, amar as suas próprias mulheres, como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Acha mesmo que ele está falando aqui da igreja? Não, ele está falando da sua mulher. Da sua mulher. Nós somos membros do corpo da nossa mulher, da sua carne e dos seus ossos. Somos um corpo só, irmãos. Às vezes o marido chega para mim e diz: eu tive um desentendimento com a minha esposa, não estou bem, não consigo trabalhar direito. Ótimo. Terrível é quando o marido desentende com a mulher e vai trabalhar sossegado, alegre, feliz. O casamento já foi embora. Faz muito tempo você não percebeu. Quando você tem um desentendimento com a mulher, você vai trabalhar, chega lá, dá aquela coisa ruim, aquele mal-estar, você não consegue fazer as coisas que você fazia, porque você feriu a você mesmo. É preciso estabelecer logo a paz. Isso é bom, bom sinal, sinal de unidade, sinal que existe amor. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Ele diz: grande é esse o mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Há mistério, mas um dia todos nós saberemos. Assim também vós, cada um, em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo.
e a mulher reverencie o marido. Amém? Me parece claro. O que é o modelo da família segundo o ponto de vista das Escrituras Sagradas. Se nós entrarmos por esse caminho, nossa vida dá certo. Se nós quisermos mudar essas coisas, nossa vida dá errado. Irmãos, olha, os maridos aqui da comunidade, eu suponho que eles estão cuidando das mulheres direitinho. Se alguma irmã estiver sendo mal cuidada pelo marido, por favor, fala comigo que eu quero conversar com esta ovelha. O marido precisa cuidar da mulher. Zelar muito bem dela. A instrução está aqui para todos nós. Com toda clareza. E Paulo, na sua sabedoria, colocou Cristo de exemplo. Se fosse um outro qualquer, tudo bem, mas é Jesus. Jesus. Imitai ao Senhor. Amém? É o modelo que nós precisamos ter para seguir, irmãos. Quando a palavra de Deus diz que Jesus é o primogênito, quer dizer que ele é o primeiro da nossa família. Percebe? Primogênito é o primeiro filho. Nós somos os outros filhos. Ele veio abrir o caminho para nós, para que a gente tome posse da nossa vida eterna. A vida eterna não é um lugar, é um estado de espírito. A gente toma posse da eternidade por meio de Jesus, e de posse dela, a gente entra nesse caminho. E nesse caminho, nós seremos felizes. Nós nos realizaremos plenamente. Nós teremos amor profundo pela nossa esposa, pelos nossos filhos, pelas nossas coisas. Mas se nós nos desviarmos desse caminho, nós estamos condenados ao sofrimento. Que Deus não nos deixe. Que Ele não permita que o mal possa nos roubar esta chance que nós temos de encontrar o caminho da felicidade. Olha, se você maltratou sua esposa ou maltrata sua esposa, chega em casa e pede perdão a ela. Às vezes, por nós não termos tido uma boa formação, uma boa orientação na igreja, maltratamos a esposa, fizemos coisas que são tristes diante de Deus. Pede perdão a ela, enquanto você pode. Fale com ela. Diz, ó, querida, você me perdoa. Eu sou meio estúpido, meio grosseiro. Me perdoa as maldades que eu te fiz. Eu quero estar em paz contigo. Não é? Dá um abraço nela, um cheiro, deita no colo. Os velhos podem fazer também isso, viu? Tem velho que não gosta de deitar no colo do outro, né? Deita, viu, irmãos, no colo, é gostoso. Faz bem, esse contato físico faz bem, viu? Não deixa não. O diabo vai querendo esfriar tudo para a gente entender no final da vida que a velhice é muito desagradável. Não, no final da nossa vida nós colhemos o que melhor há de frutos do nosso plantio. É isso que Deus nos ensina. Que as bênçãos dele permaneçam abundantemente sobre nós. Que o Espírito Santo nesse dia ele fortaleça muito a comunidade, os irmãos das outras cidades que estão recebendo a palavra, suas famílias, os casais precisam se unir diante de um mundo que está afundando em pecados. O mundo está no caminho da destruição. Nós precisamos preservar nossa vida, nossa família, nossos valores. Os valores das Escrituras são os valores de Deus, não é valor nosso, não. Ah, não, tem um pessoal lá que quer ser bonzinho, não queremos ser bonzinho nada. Nós somos mauzinhos. Quem nos faz bonzinhos é Deus. E nós vamos andar nos caminhos deste Deus. Isso que nos faz diferentes. Isso que nos faz santos. Santos quer dizer separados, escolhidos por Deus para um propósito que ainda não aconteceu. As promessas vão se cumprir. O reino de Deus vai chegar e ninguém vai poder impedir. E não está longe o dia que o mal será tirado da terra. Diz Jesus que a planta que o Pai não plantou será desarraigada. É diferente de cortar. Desarraigada é arrancar a raiz até onde ela estiver. E jogar longe, no fogo, para queimar, para não ter nem lembrança desses que gostam de viver no pecado. Deus possa abençoar abundantemente a comunidade, os irmãos das outras cidades e todas as famílias onde chegar esta palavra. Em nome de Jesus. Amém.